Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi tratar de um assunto um pouco diferente do que eu estou acostumada, que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que são essas manifestações contra o uso de força bruta de policiais contra populações negras. E só contextualizando, essas manifestações estão acontecendo porque, infelizmente, é muito comum nos Estados Unidos o abuso de força policial contra pessoas negras, como também pelo que aconteceu no dia 25 de maio agora, quando um homem chamado George Floyd foi morto por um policial. George Floyd era negro, foi morto por um policial branco, passou mais de 8 minutos sendo asfixiado por esse policial, mesmo sem ter reagido, enfim, mesmo falando que não estava conseguindo respirar, o policial continuou asfixiando por mais de 8 minutos. E aí, por conta disso, eu achei interessante trazer para vocês explicar para vocês o que é o racismo na legislação brasileira. Racismo, se você for procurar no dicionário, ele é definido como um conjunto de crenças, de valores que prevêem uma superioridade racial de uma determinada categoria de pessoas em relação a outras pessoas. E aí, apesar de esse ser o sentido denotativo da palavra racismo, uma prática de superioridade racial de uma pessoa perante outra não necessariamente é configurada como crime de racismo aqui no Brasil. Isso porque o racismo ele tem uma previsão constitucional no artigo 5º, inciso 42, que prevê que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu praticar um crime de racismo hoje, daqui a 50 anos posso ser punido pelo crime, ou seja, ele é imprescritível, não importa quanto tempo passe entre o tempo do crime e o tempo da punição, eu posso ser punida a qualquer momento. E inafiançável, porque se eu for presa por esse crime, eu não posso pagar uma fiança para responder ao processo em liberdade. Mas o que é o racismo para a legislação brasileira? O racismo, ele é quando há uma discriminação de uma pessoa porque ela faz parte de uma determinada etnia. Então, se eu vou pegar um exemplo bem clássico. Se eu sou dona de um restaurante e eu proíbo uma pessoa de entrar no meu restaurante pelo simples fato dela ser negra, eu estou praticando um crime de racismo. Porém, se eu xingo uma pessoa, se eu a chamo disso ou daquilo pelo fato dela ser negra, se eu uso a etnia dessa pessoa para xingá-la, eu não estou praticando racismo. Apesar de socialmente ser uma prática racista, juridicamente eu estou praticando o crime de injúria racial. E aí, qual a diferença entre racismo e injúria racial? Como eu falei, o racismo é uma prática discriminatória. Eu separo uma pessoa da coletividade pelo fato dela ser de uma determinada etnia. Já a injúria racial é um xingamento, é um crime contra a honra. Ele está previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E qual a diferença jurídica, no aspecto jurídico, que diferença isso faz? Não só a pena é diferente, como também a gravidade da punição é completamente diferente. O legislador constituinte, ele, quando previu o crime de racismo no parágrafo 5º, inciso 42, ele disse que tinha que haver uma lei que regulasse o crime de racismo. E essa lei existe, ela foi criada no ano seguinte, em 1989, e a lei número 7.716. Ela é uma lei curtinha, tem 22 artigos, e ela prevê uma série de práticas que são consideradas racismo. E aí eu vou escolher um artigo em específico, que é justamente o artigo que eu acabei de citar como exemplo, que é o artigo 8º dessa lei. Ele fala o seguinte: impedir o acesso a recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Qual a diferença que isso faz? Bom, como eu falei, o crime de racismo ele é imprescritível e inafiançável. Porém, o crime de injúria racial não é imprescritível e inafiançável. Essa imprescritibilidade e inafiançabilidade atinge todas as práticas previstas na Lei 7.716, mas não atinge o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Qual a outra diferença de uma coisa e outra? Bom, o racismo ele é um crime de ação penal pública. O que é que isso quer dizer? Ação penal pública incondicionada. O que é que isso quer dizer? Que se eu fui vítima de racismo, do crime de racismo, não importa se eu quero ou não
representar judicialmente contra aquela pessoa. O Ministério Público vai processar aquela pessoa independente da minha vontade. Já o crime de injúria racial, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, é aquela pessoa que praticou a injúria racial contra mim só pode ser processada se eu aceitar representar contra ela. Essas são as principais diferenças entre o crime de injúria racial e o crime de racismo. Eu achei interessante trazer para vocês porque muita gente não sabe essa diferença. E aí eu espero que vocês comentem aí, me digam o que é que vocês acham sobre esse IGTV e compartilhem se puderem compartilhar, tá bom? Muito obrigada, beijão!